Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog O Que Vi do Mundo e hoje eu venho fazer uma atualização de um projeto de leitura, um projeto sobre holocausto, nazismo, antissemitismo e tal. É a primeira atualização desse projeto, embora esse tenha sido o primeiro projeto que eu criei, assim, que eu comecei a seguir, né? E o que aconteceu? Por que eu demorei tanto para atualizar? Sendo que eu comecei vários outros projetos depois e já fiz acho que 2 ou 3 atualizações de alguns outros. É que eu empaquei numa obra da Hannah Arendt, que eu ainda não terminei, essa atualização não vai ser para essa obra, inclusive. Eu empaquei numa obra da Hannah Arendt, As Origens do Totalitarismo, e aí enquanto eu achava que enquanto eu não terminasse de ler aquele, não seria legal pegar nenhum outro sobre o tema. Só que aí já estamos em dezembro e não terminei, eu pretendo terminar ainda este ano, mas aí eu fui lendo, aí eu comecei, acho que mês passado comecei a ler outras obras sobre o tema e aí eu vou atualizar o projeto agora, porque eu tô lendo um livro da Hannah Arendt, eu acho que desde abril, mais ou menos, março e abril. Eu não tô lendo direto, sabe, tem mês que eu nem pego nele, né? Mas estou em gerúndio com ele, né? Ele tá lá. E não é porque o livro é ruim, muito pelo contrário, é exatamente o oposto, ele é excelente, que eu aprendo muito com ele, eu já disse isso em outro vídeo, aprendo muito com ele e aí eu tenho que ler um pouquinho, parar, esperar decantar, fazer algumas associações, viver mais um pouco, aí volto a ele e assim vai indo. E como ele é muito grande, ele é uma edição de bolso da Companhia das Letras, mas mesmo assim ele tem mais de 700 páginas, então não é pouca coisa não, e a temática é dura, né? Mas este vídeo não é para falar sobre ele, é para falar dos outros que eu li. Eu tinha combinado que a cada 3 leituras novas de cada projeto eu faria uma atualização, certo? E só que para este vídeo eu vou apresentar 4 livros, isso tem uma razão. Deixa eu já logo começar, pelo que não tem nada a ver. Vou falar de 4 livros porque eu, quando falei do projeto, eu apresentei esse livro, né, como uma opção. Porque no projeto, na verdade, assim, eu não estou lendo sobre a Segunda Guerra Mundial, estou lendo sobre o Holocausto. Me interessa o quê? Toda a questão judaica. Me interessa entender o antes, o durante e o depois. Então, o que aconteceu com os judeus depois da liberação, né, depois da criação do Estado de Israel, o voltar para casa depois de Auschwitz, os depoimentos de campos de concentração, realidades sobre gueto, sobre o que mais? Enfim, todas as etapas possíveis. Eu, inclusive, como eu já disse no vídeo inicial, que eu vou deixar aqui embaixo para vocês, me interessam livros que me ajudem a entender tudo isso. Pode não ter uma relação direta com o Holocausto. Então, livros assim que ajudam a entender toda a demagogia, todo o discurso, sabe? Que ajuda a entender a falácia por trás de tudo, como surgiu, enfim. Tentando entender a mente doentia, né? Aí eu quis ler eu até citei no vídeo inicial. Eu achei que essa questão da microfísica do poder, né? Não sei se deu pra ver, Microfísica do Poder, do Michel Foucault. Eu achei que esse livro ia me ajudar a entender, assim, a questão do complexo de inferioridade e de superioridade que as pessoas sentem um em relação a outro. A gente é assim. A gente não percebe, mas a gente está sempre se comparando ao outro e isso faz com que a gente sinta um complexo de inferioridade ou de superioridade em relação a todo mundo. Em relação a um eu posso me sentir superior, em relação a outro inferior. E aí essas relações, esses complexos todos de superioridade faz com que haja uma microfísica do poder, né? A mulher tem o poder do corpo em relação ao homem, todas essas coisas. Eu pensei que o livro ia me ajudar a entender. E não ajuda, não tem nada a ver. Não que seja culpa do livro, ele não prometeu isso. O livro é excelente para outras questões.
Ele é excelente, eu aprendi muito com ele. Eu aprendo muito com Foucault e com a Hannah Arendt, impressionante. E com outro historiador também que eu gosto de ler. Ajuda, viu? Até a gente entender melhor a literatura. O livro é excelente, me fez aprender um monte de coisa, mas nada relacionado ao Holocausto. É por isso que eu estou tratando de 4, eu estou citando esse livro para dizer que não tem nada a ver e vou tratar dos outros 3. Um deles é este aqui. O Mito das Nações, a Invenção do Nacionalismo, do Patrick J. Acho que é Jerry. E aqui é um livro também que não tem relação direta, mas ajuda a entender, porque o Hitler, uma das razões que fez Hitler agir como agiu foi a defesa do nacionalismo. E aí o livro fala a invenção do nacionalismo, o mito, né, que é a questão da pureza. Né? A questão da pureza das raças, não existe pureza, né? Raça pura, essas coisas, ele, né? É um só. Ele até fala da raça ariana. Só que esse livro, assim, ele é um livro para quem gosta de história antiga. Porque o autor, ele provavelmente deve ser um historiador desse período, né? Idade antiga, história antiga. E aí ele vai lá pros romanos, os egípcios, os celtas e não sei o que, e os conflitos que houve entre eles, o domínio, os hunos e não sei o que invadiram, que não sei o que. É isso. E é um relato assim, plano. Deixa eu ver se eu consigo explicar. Quem já leu Hannah Arendt sabe que a narrativa dela não tem nada de plano, ela é profunda, ela vai assim, tem uma capacidade argumentativa fora do normal. Aliás, quem faz ou pretende fazer dissertação de mestrado, tese de doutorado, leia Hannah Arendt e aprenda a argumentar, apresentar fatos e fazer um discurso dedutivo. Então, ela vai nos conduzindo, o assunto pode ser técnico, pesado, duro, que ela nos conduz e prende, né? Digamos que ela faz com o texto técnico o que o Machado de Assis faz com a literatura. Então aí quando você pega uma obra, e não que seja demérito dessa obra, você está lendo Hannah Arendt, porque eu estou lendo As Origens do Totalitarismo e também li o Eichmann, que é outro livro que eu vou dizer, que eu vou citar. Aí pega um livro desse que faz um relato distanciado de coisas passadas assim que a gente mal ouve falar, não tem muito registro, é muito distante no tempo, no espaço e tudo mais. Aí você acha isso meio, né, quando a gente compara. Mas não que seja defeito, muitos livros são como esse, ele tá corretinho, assim, ele tá certinho. É que a Hannah Arendt, ela que é plus, né, ela que é diferente. Então esse livro é para quem gosta de história antiga e ele trata disso. Ele diz o quê? Que não existe nacionalismo, porque não existe pureza de sangue, de religião, então assim, uma unidade religiosa, né? Uma unidade religiosa, assim, um povo apenas com uma religião, de língua. Não existe essa pureza, não existe assim, elementos X, Y, Z que definam um povo. Aquele povo, todos os membros daquele povo assim, no sentido de território, né? Ou não, de conjunto de pessoas mesmo. Todas as pessoas que formam aquele povo falam esse idioma, tem essa religião e, enfim, tem essa origem, né? Não existe, ele vai lá na antiguidade para falar isso, desde sempre houve misturas, nunca teve essa homogeneidade, isso é falso, é um discurso falso, tá? Então esse é o segundo livro dos 4. O outro que eu vou citar é o da Hannah Arendt, Eichmann em Jerusalém. Que livro, né? A Hannah Arendt é isso que eu acabei de explicar. Ela constrói um texto com essa característica. Ela apresenta elementos, porque ela é pesquisadora, né? Ela era pesquisadora. Ela apresenta fatos históricos, depois trechos de documentos comprobatórios e ela se posiciona sempre. Então, qual é a história do Eichmann em Jerusalém? Eichmann em Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal. O Eichmann, ele era um oficial nazista de média patente. Eu não sei dizer qual era a patente dele, mas ele era de patente média, ele não tinha um cargo muito superior.
e ele era o responsável por transportar os judeus para os campos de concentração. Então, assim, ele não matava os judeus diretamente, mas ele sabia, né, óbvio, que eram campos de extermínio, Auschwitz principalmente, e ele era responsável pelos transportes, não importava em que país fosse, porque assim, como os nazistas agiam, a alta cúpula nazista, muitas vezes Hitler e os seus ministros e tal, assessores, eles entravam em contato com o país, fazendo todo aquele discurso, né, de homogeneidade, de não sei o que, falando mal dos judeus, e assim a maioria também não gostava dos judeus. Aí ele pedia aos judeus apátridas daquele determinado país. E depois, no segundo momento, ele pedia aos judeus que tinham pátria, que eram apatriados lá, tinham nascido, por exemplo, na França e tal. Muitos países mandavam todos, os apátridas e os não apátridas. Outros países, como a França, quando pediram os judeus franceses, não. Itália não quis mandar também, porque aí é engraçado, a gente pensou, mas era o fascismo, Mussolini, que era assim, com o nazismo, Hitler. Não, eles não eram tão próximos assim, talvez no início. Mas acho que Mussolini sabia que não podia confiar muito em Hitler, né? E também os italianos não eram assim, não tinham tanto afã contra os judeus, né? E o Hitler, na verdade, ele era mais próximo de Stalin, a quem traiu também, né? Porque invadiu a Rússia. Mas aí o Eichmann ia, depois que ficava acordado, tá, vamos mandar todos os judeus. Aí o Eichmann ia para esse país e fazia todo lá o meio de campo, providenciava os trens, os comboios todos de carga e tal, para transportar os judeus. Era esse o papel dele. Depois ele ia para outro país fazer. Era isso que ele fazia. E o que é esse livro? Aqui a Hannah Arendt, ela teve acesso às transcrições desse julgamento. Ela teve acesso às transcrições em alemão e em inglês. E o que é interessante, ela se posiciona às vezes contra Eichmann, às vezes contra o Estado de Israel. Por quê? Porque ela é alemã e judia, nós sabemos que ela é judia. Embora muitos judeus não gostam dela, eu acho que até por conta disso. Ela às vezes defende Israel na sua atuação, às vezes ela não fica necessariamente contra Eichmann na sua atuação. Mas por que isso? Porque ela tem um distanciamento de pesquisador. Ela tem um distanciamento para ser imparcial, não para ser ausente e sem opinião, né? Ela argumenta até. Então ela fala, nesse aspecto o Israel devia ter feito assim, assim, assado, agido assim, 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 porque tem tal documento que comprova isso. Aí depois ela fala, aqui Eichmann mentiu por conta disso, disso. Ora, isso é balela, porque isso todos já sabiam que antes disso, sabe? Ela faz discursos assim, né? Ela faz comparações, ela argumenta. E ela condena a atitude de Israel porque, primeiro, o Eichmann era para ter sido julgado por um tribunal internacional e não por Israel. Imagina, dá para ser um julgamento imparcial? Um nazista sendo julgado em Israel? Não tem como ser. Então, era uma situação para julgamento, um tribunal internacional como o de Nuremberg. Uma outra ação também que ela achou inadequada. O Eichmann foi raptado, né, em Buenos Aires. Porque assim, depois da liberação, eles perderam a guerra, Eichmann fugiu para Buenos Aires. E viveu acho que uns 12 anos. Até os israelenses capturarem ele e levarem para o julgamento. E essa é uma questão. Outra questão é, por que esse livro é tão interessante? Que ele é até famoso, né? Essa questão é a que me toca muito, a outra também, mas eu observo muito porque é a questão do método. Eu adoro o método da Hannah Arendt, né? O método de pesquisa e de escrita, de desenvolvimento de ideias e teses. Por isso que eu falo, quem faz mestrado, precisa escrever uma dissertação, doutorado, precisa escrever uma tese, leia Hannah Arendt e aprenda a desenvolver um discurso dedutivo.
que é isso que ela faz dedução o tempo inteiro. Discurso dedutivo é assim, quando você faz uma afirmação, já impacta, você faz uma afirmação de impacto, e depois aí você já aprende, assim, o leitor, o espectador, você já aprende, aí depois você desenvolve, aí você aprende os elementos, prova por A mais B, mas assim, você aprende pela afirmação, depois você explica, né, as razões que te levaram a afirmar o que afirmou. Ela faz isso o tempo inteiro. Como eu adoro retórica, adoro essas coisas. Eu adoro, né, o método. Mas voltando, a segunda questão aqui que é importante, e esse livro é importante por conta disso, é famoso por conta disso, está relacionado ao subtítulo, um relato sobre a banalidade do mal. Por quê? Qual é a questão do Eichmann? Pensavam que ele era, assim, um louco, um problemático, e ele foi avaliado por terapeutas, psicólogos, acho que psiquiatras, e perceberam que ele era uma pessoa comum, bom pai de família, acho que bom marido e tal, bom filho e tal. E porque a gente pensa, para agir da forma que agiu, ele deve ter algum distúrbio, né? Mas não, ele era uma pessoa normal, dentro dos padrões da normalidade que a gente conhece. Ele fala assim que ele apenas executava, cumpria ordens. Então assim, a gente pensa, nossa, então a burocracia esconde, né, pessoas assim. Então são pessoas que... por isso até que eu li a Microfísica do Poder, porque assim, ler sobre essas questões todas me fez pensar. Muitas pessoas do nosso convívio, que você considera assim, normal e tal, são normais porque essa normalidade não foi colocada à prova, né? Então assim, de repente vem uma instituição forte, como foi o Partido Nazista, com uma proposta sedutora, que essa normalidade já diz a que veio, né? Aí você vê que o que a gente conhece das pessoas mesmo é só superfície, a gente conhece as pessoas no seu papel social, a gente não sabe o que tem lá no íntimo. O Eichmann, ele seria um funcionário medíocre. Aliás, a Hannah Arendt fala disso o tempo todo, que ele é medíocre. Uma pessoa incapaz de conseguir terminar a faculdade, o pai pagava, eu não conseguia, medíocre. Pessoa que leu 2 livros na vida, sabe? Não conseguiria ir além. Se não fosse pelo Partido Nazista, não conseguiria o posto que conseguiu. Ele era um ótimo executor, um fazedor, né? Cumpria ordens. Não era uma pessoa com um intelecto desenvolvido para planejar, não, ele cumpria ordens, era medíocre, medíocre, medíocre. E ela apresenta vários elementos de fala dele. Ela fala que ele falava por clichês, ou seja, pensamentos alheios, né? E em momentos inadequados, então assim, fora de contexto ainda. Então ele era um idiota mesmo, né? E por isso que ela fala um relato sobre a banalidade do mal, né? Então, banalizaram o mal. E a última obra é uma obra do Kafka. E eu comecei a ler essa obra para outra finalidade, eu não imaginei que ela pudesse servir a esse projeto também. Nesse volume aqui a gente tem o conto O Veredito e a novela Na Colônia Penal. Na Colônia Penal, depois que eu li, eu li algumas críticas, sei lá, orelha, alguma coisa, dizendo que aqui Kafka antecipou o que aconteceu nos campos de concentração, né? Porque essa obra foi escrita em 1914, então bem no contexto da Primeira Guerra, então acho que o Kafka já tinha visto alguns horrores ali. O que é essa história? Essa história é um explorador, vai para uma ilha, uma colônia em outro país. Ele vai ver de perto o método que estão utilizando lá, o método sistema de punição deles. Aí ele é recebido por um oficial que vai mostrar um aparelho de tortura, né, um aparelho de execução. E ele começa a relatar, a explicar como funciona o aparelho, que é assim, a pessoa fica deitada numa cama, sem roupa, de bruços, e esse aparelho tem um rastelo em cima, com acho que lâminas transparentes, para que as pessoas possam ver do outro lado, né, porque é um evento público, e este rastelo, esse aparelho
vai gravando nas costas da pessoa a sentença dela. Só que a sentença é codificada, né, diagramada. Então a criatura fica ali por 12 horas sendo torturada, demora umas 12 horas para morrer. As 6 primeiras horas é só para escrever, é o período que a máquina fica perfurando, escrevendo. E depois o indivíduo, durante esse processo, é dada, acho que a papinha de arroz quente, enfim. E parece que depois de 6 horas o indivíduo já perde os sentidos, mas ainda demora um pouco mais para morrer, né? E perto deles tem um soldado tomando conta de um condenado. E sabe o que fez esse condenado? Ele também era um oficial dali e ele dormiu no trabalho. Ele dormiu, o supervisor pegou e o castigou, assim, não sei se foi chibatada, alguma coisa assim. E ele reagiu. Por essa reação, né, de defesa, ele foi condenado a ser executado nesse aparelho. Detalhe, nesse sistema o condenado é julgado num rito sumaríssimo, né? Ele não tem direito à defesa. E ele também não fica sabendo da sua pena, né? Qual será a sua pena, não sabe por que morre. Muitas vezes não sabe qual é o motivo real, assim, não tem um veredito. E não sabe o que vai acontecer, né? Não sabe o que vai pra máquina, enfim. E a outra coisa que chama a atenção é que os oficiais, é uma ilha, né? Num calor, num lugar tropical. E o oficial com aquela farda toda abotoada até cima. E ele fala que ele representa a pátria. Ou seja, é o Estado, né? O Estado. É o rigor, é a ordem, é a punição. A punição como sinônimo de ordem. Só que ordem em nome de quem? Quem está impondo essa ordem, a ordem desse jeito, né? O Estado é um ser abstrato, é uma entidade abstrata, né? E aí vem a questão, né? Se a gente pensar o que eu falei há pouco do partido, quando você tem uma instituição que sempre é abstrata, as instituições são abstratas, uma instituição sobre a qual você pode agir sem ter uma responsabilidade direta, né? Você está agindo, obedecendo ordens, agindo, cumprindo o que manda o sistema. Aí muitas vezes você chega perto de uma pessoa que seria totalmente diferente se não tivesse essa instituição por trás dela. E aqui esse soldado ele faz um discurso revoltoso, porque essa máquina, esse sistema, ele foi criado na gestão de um comandante anterior. E tudo funcionava perfeitamente bem, tinha muito dinheiro para manutenção da máquina e tudo mais, tudo mais. Agora um outro comandante, né, assumiu a gestão e ele não dá tanta importância assim à máquina, que fica precisando de manutenção e tudo mais. Ele faz um discurso revoltadíssimo e fica até tentando aliciar o explorador a convencer o comandante atual a investir no sistema. Ele faz um discurso revoltoso, as coisas não são como era antes, onde já se viu, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Né? E aí a gente, quem já leu sobre depoimentos, alguma coisa, relatos sobre Auschwitz e tudo mais, você percebe que isso aqui realmente está muito próximo de tudo que aconteceu lá. Você tem pessoas agindo em nome de um Estado, de um sistema, para impor rigor e eliminar o que está destoando, né? E aqui é a conduta do condenado que destoou, fugiu do rigor da disciplina, né? Foi uma espécie de subversão, né? Então, assim, a gente elimina o problema e pronto, né? Gostei bastante. Então, de tudo que eu li do Kafka, essa foi a que mais, assim, me causou assim, um mal-estar físico, porque Kafka não é fácil, né? Não é uma leitura assim soft, você lê, sabe que, né, vai ser punk, mas eu não imaginava que essa fosse tão explicitamente punk, né? Mas eu gostei bastante.
Então é isso, assim eu encerro os 3 ou 4 livros citados e se você tiver alguma sugestão para me dar de leitura, deixe um comentário aqui embaixo, deixa eu só explicar o que está me interessando agora. Porque assim, eu sei que eu nunca vou ler tudo que foi escrito, que está sendo escrito sobre o Holocausto, a minha intenção nem é essa. Agora eu também nem estou querendo tanto ler depoimentos de experiências de campo de concentração, porque eu acho que eu já li o suficiente, né? O que me interessa é ler sobre as diversas etapas de tudo isso, né? O que aconteceu antes, o que motivou, depois, como foi voltar para casa, o que encontrou, como era tratado, como era o preconceito, havia preconceito, enfim, essas coisas. Eu já li sobre a experiência no gueto, a experiência... Enfim, já li bastante coisa e agora eu estou interessada em ler sobre o Holocausto, mas situações fora de campo de concentração. Se alguém tiver alguma sugestão para me dar, eu vou gostar bastante. E é aquilo que eu falei também, né? Eu faço leituras de coisas que ajudam a entender, como esse livro, O Mito das Nações, né? O nacionalismo é um elemento importantíssimo para entender tudo o que aconteceu, né? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, por favor, dê um joinha para mim. Não se esqueça de se inscrever, de comentar se leu, que não leu, de sugerir, tá bom? Obrigada. Tchau, tchau.